Boa noite, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aqui a essa live. Tudo bom com vocês? Quarta-feira à noite, temos live toda quarta às 8 da noite, sempre com um tema importante aí para vocês. Vamos lá entrar nesse tema aqui, né? Hoje a gente vai falar sobre um medicamento que tem se tornado uma ferramenta muito útil na medicina veterinária, né? Que é a mirtazapina. Para quem não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Kátia De Martino, eu sou médica veterinária comportamentalista e veterinários que estão de plantão aqui. Estão abertas as inscrições para a última semana VET do ano. O que é a Semana VET, Kátia? Eu sou novo aqui, eu não conheço, eu não sei o que é. Então é um evento online e 100% gratuito, onde eu vou mostrar para vocês como vocês se tornarem referência na indicação de psicofármacos, faturando mais por consulta, mesmo que você não tenha conhecimento na área comportamental aliado à sua rotina clínica. Ele vai acontecer entre os dias 4 a 10 de novembro. Eu vou dar 3 aulas gratuitas para vocês. A primeira aula, se eu não me engano, é a aplicação na eu não vou falar aqui porque eu não vou lembrar quais são as aulas realmente. Mas eu vou pedir para vocês entrarem lá no link na bio, entra no grupo de WhatsApp, vocês vão receber todas as notificações de todas as aulas, link de aulas, tudo mais, tá? Então, e aí, fica nos stories também, que lá eu vou dar bastante spoiler também sobre a Semana VET, tá bom? Se eu fosse vocês, não perderia essa oportunidade para vocês entenderem e se tornarem referência e terem domínio na prescrição de psicofármacos e terapias integrativas também, tá bom? Vamos lá então, né? Vocês já ouviram falar sobre a mirtazapina? Se não, prepare-se, porque esse é um dos antidepressivos que pode fazer a diferença na clínica de pequenos animais, tanto para o tratamento para estimular apetite, né? Alguns problemas clínicos, quanto para problemas comportamentais também. O objetivo aqui, gente, é informar vocês veterinários sobre as características e mecanismo de ação da mirtazapina, destacando as suas principais indicações e benefícios. Eu esqueci de falar uma coisa super importante. Quem tiver no YouTube, eu tenho um canal no YouTube, tá, gente? doutora.Kátia De Martino. Ele tá pequenininho, mas se Deus quiser ele vai crescer bastante. Todas as lives que eu faço, eles estão gravadas lá para vocês também. Quem tiver no YouTube assistindo essa live e quer participar da Semana VET, entra no Instagram. No Instagram tá doutora.Kátia De Martino também. Entra no link que tá lá na bio, se inscreve, entra no grupo de WhatsApp e receba todas as notificações também, os links de aulas também, tá bom? Vamos lá. Então, informar, né, vocês veterinários sobre as características e mecanismos de ação da mirtazapina, destacando suas principais indicações e benefícios. Muitos profissionais podem conhecer o medicamento, mas nem sempre estão cientes de suas aplicações específicas, como no controle de náuseas ou para estimular apetite em pacientes crônicos e além de contribuir para o tratamento de transtornos comportamentais. Também o objetivo dessa live é mostrar como a mirtazapina pode ser uma ferramenta importante para o manejo de condições clínicas e comportamentais e como seu uso pode melhorar a qualidade de vida dos animais e a eficácia nos tratamentos veterinários, né? E a gente também desmistificar o uso de psicofármacos na medicina veterinária. Todo veterinário aqui que teve graduação, teve farmacologia na graduação, não teve psicofarmacologia. A gente tem essa deficiência na nossa graduação, tá? E aí a gente se sente inseguro. Claro, a gente se sente inseguro por não ter tido psicofarmacologia na graduação. E sem querer também, a gente come bola na indicação, na prescrição dos psicofármacos, né? Por isso que a Semana VET vem aí.
ela te ajuda a dominar a prescrição de psicofármacos e também as terapias integrativas. Aqui eu também falo sobre homeopatia aplicada nos transtornos comportamentais, cannabis medicinal, florais, ferormonioterapia, nutracêuticos, tudo isso tá junto aqui, tá? Eu falo bastante sobre as indicações das terapias integrativas também. E claro, gente, vocês precisam entender que os transtornos comportamentais, muitas vezes, eles vêm de problemas clínicos e vice-versa, tá? Então, a gente não pode achar que uma agressividade é simplesmente uma agressividade e não tem fator clínico nenhum. Que muitas vezes tem, muitas vezes é uma dor, né? Ou um desconforto. Tudo isso precisa ser trabalhado. Da mesma forma que, se a gente pega um paciente com problema dermatológico, com problema gastrointestinal, enfim, N coisas, pode estar desencadeando por um problema comportamental, como, por exemplo, uma ansiedade aqui. E se a gente não trabalha, se a gente não alia a parte comportamental com a parte clínica, a gente não vai dar o melhor diagnóstico e, consequentemente, o tratamento para aquele animal. Tá? Sempre vai ficar naquela coisa, vai melhorar, depois para, aí volta, vai melhorar, para, volta, aquela coisa recorrente, vira um problema crônico de saúde e que a gente perde um pouco a mão, tá? Então, aliar a parte comportamental junto com a parte clínica, a gente trabalha o todo, né? E claro, a gente precisa sempre trabalhar de uma forma holística, uma forma integrada para a gente ter o melhor tratamento para aquele nosso paciente, tá bom? Então, o tema é uma oportunidade para você que tá aqui comigo hoje, né? E assistir essa live não é apenas sobre aprender mais sobre a mirtazapina, mas também sobre como aplicar esse conhecimento no seu dia a dia clínico. Você vai sair daqui, Vete, sabendo como usar a mirtazapina de maneira segura e eficaz em casos de anorexia, em casos de náuseas e até transtornos comportamentais. Isso significa que você vai poder melhorar os resultados clínicos dos seus pacientes. E não para por aí, gente. Ao entender melhor o uso de psicofármacos, você está dando um passo importante para você se diferenciar no mercado veterinário. Isso é muito importante, né? E você se diferenciando no mercado veterinário, você consegue aumentar o valor da sua consulta. Eu vou falar isso mais pra frente, tá? Então fica até o final da live que eu vou responder a sua pergunta. Então aqui, muitos colegas ainda têm receio de prescrever esses medicamentos. E aí, claro, né, você vai estar à frente oferecendo tratamentos mais complexos e inovadores. Isso só aumenta a confiança dos tutores, como também pode atrair mais clientes e impulsionar o seu faturamento. Por isso que você consegue faturar mais por consulta também, sabendo sobre psicofarmacologia, dominando e tendo segurança na prescrição desses medicamentos. Além disso, é uma chance de crescimento profissional. Quem dominar o uso de medicamentos, de psicofármacos, como a mirtazapina, está melhor preparado para lidar com casos mais complexos e desafiadores. Fica aqui comigo até o fim da live e vai aproveitar ao máximo essa oportunidade para você levar a sua prática veterinária para o próximo nível. E aí eu vou responder a sua pergunta aqui, tá? Pauli Clay, né? Então, Pauli Clay, fica até o final aqui da live que sua pergunta vai ser respondida. Vamos lá, então. Afinal de contas, o que é a mirtazapina? A mirtazapina, ele é um antidepressivo desenvolvido aí inicialmente para os humanos, mas tem aplicações importantíssimas na medicina veterinária. Ela age no sistema nervoso central, ajudando a melhorar o apetite, controlar náuseas e até auxiliar no manejo de transtornos comportamentais. Muitos veterinários aqui sabem e utilizam muito a mirtazapina, por exemplo, para pacientes felinos, né? Com problemas crônicos de saúde, quimioterapia, para aumentar, estimular o apetite e para diminuir a questão da náusea, né? Mas a mirtazapina aí tem alguns artigos que falam sobre o uso nos transtornos comportamentais, tá bom? O seu mecanismo de ação
É classificado como um antagonista dos receptores de serotonina e histamina, com uma ação bastante ampla no sistema nervoso central. O seu mecanismo de ação envolve 3 principais alvos. Vou falar um pouquinho aqui sobre o mecanismo de ação, é meio chatinho, meio técnico, mas é importante a gente falar, né? Ele é o antagonista dos receptores 5-HT2 e 5-HT3, né? Ela bloqueia os receptores de serotonina 5-HT2 e o 5-HT3. Essa inibição dos dois permite uma maior disponibilidade de serotonina para se ligar aos receptores 5-HT1A, que estão associados aos efeitos ansiolíticos e antidepressivos. Por isso a indicação dela, né, com transtornos de ansiedade. E ao bloquear o 5-HT3, a mirtazapina também reduz náuseas e vômitos, o que explica o seu uso como antiemético em gatos com doenças renais ou durante os tratamentos com quimioterápicos, né? Ele também é o antagonista dos receptores de histamina, que é o H1, né? Ele também atua como antagonista potente dos receptores de histamina, que resulta em efeitos sedativos. Esse efeito, ele é útil para controlar animais que estão sendo estressados ou ansiosos, embora a gente precisa, dependendo da dose, né, a gente entrar com uma dose um pouquinho mais baixa. Todo psicofármaco a gente sempre entra em doses baixas para diminuir a questão dos seus efeitos colaterais, ajustar esses efeitos colaterais e entrar numa dose correta para aquele animal, né? Então é isso. Por isso que ele pode ser usado também como um sedativo, né? Porém, a gente precisa monitorar muito esse paciente por esse efeito, se a gente não quer ter esse efeito naquele paciente, né? No caso aqui, sonolência excessiva. O bloqueio do H1 é responsável pela sonolência e pode ser útil nos animais que precisam de calmantes leves ou situações de estresse, né? Foi o que eu tinha dito aqui. E ela aumenta a liberação de norepinefrina e serotonina. Ela inibe os receptores alfa-adrenérgicos pré-sinápticos, tanto no sistema nervoso central quanto no sistema nervoso periférico. Isso aumenta a liberação de norepinefrina, que é a noradrenalina, e a serotonina, que os dois neurotransmissores chaves para o controle de humor, apetite e ansiedade. E essas ações combinadas tornam a mirtazapina eficaz tanto para tratar os distúrbios comportamentais, né, quanto para melhorar o apetite e controlar náuseas. Por isso, né, é importante a gente entender o mecanismo de ação de cada fármaco, gente, que a gente usa, para saber realmente quais são as indicações, né? Então não é pegar a bolinha lá e falar assim, a mirtazapina é usada para isso, isso, isso. Não, a gente vai entender o mecanismo de ação. Claro, a gente precisa entender o que cada um, né, cada neurotransmissor atua no sistema nervoso central para a gente conseguir entender tudo, né? Então não adianta nada a gente não entender isso. Então, por isso que ela acaba sendo indicada nesses casos. Bom, as indicações na medicina veterinária. Então, aqui falando, né, estimular o apetite, que é um dos principais usos da mirtazapina em cães e gatos, né, que é o estímulo do apetite, especialmente em pacientes com essas doenças crônicas, como insuficiência renal e câncer. Muitas vezes esses pacientes perdem o apetite e a mirtazapina tem se mostrado muito eficaz para reverter esse quadro. Então é super legal usar a mirtazapina junto com esse tipo de tratamento também, né, nessas indicações. E além disso, né, controle de náuseas. Um paciente que está usando uma quimioterapia, um quimioterápico, um efeito colateral é a náusea. Então, ele além de controlar a náusea, ele estimula o apetite, é muito melhor também, né? Ele tem essa indicação. Em gatos é especialmente útil para controlar náuseas associadas a doenças renais, né? Isso é importante também. Ou efeitos colaterais de tratamentos como a quimioterapia. Ela ajuda a aliviar o desconforto gastrointestinal e melhora a qualidade de vida desses pacientes. E aí, indicações na veterinária, na medicina veterinária comportamental. Por ser um antidepressivo,
ele também é usado para tratar ansiedades e alguns distúrbios comportamentais, como medo excessivo e fobias. Aí depois vou passar alguns artigos aqui. Parei de usar o diazepam para estimular o apetite quando conheci mirtazapina. É muito boa, é exatamente. Legal, né? E aqui, inclusive num artigo, ele fala que o diazepam é usado também para transtornos comportamentais, só que o grande problema do diazepam, ele dá amnésia. Então, quando a gente trabalha com um animal que ele precisa controlar aí a questão da ansiedade, mas a gente precisa ter memória, né, cognição, e se a gente usa o diazepam, ele não dá isso, porque ele vai dar amnésia. Já a mirtazapina, a gente estimula o apetite, controla a ansiedade e a gente favorece o aprendizado também, né? Então, isso é legal, a gente pode ver aí o benefício e o malefício dependendo de cada tratamento que você quer, né? Então aqui, por ser antidepressivo, ele também é usado para tratar a ansiedade e alguns distúrbios comportamentais, como medo excessivo e fobia social também. E além disso, o seu efeito sedativo leve pode ajudar a acalmar animais muito agitados ou estressados. Então, esses são as indicações. Claro que eu tenho os artigos aqui, eu vou falar sobre os artigos também. Gente, só que, porém, né, a gente precisa aí ter alguns cuidados na prescrição, alguns cuidados com relação a efeitos colaterais, a associação, a interação medicamentosa do tratamento também, né? Isso é muito importante, são as interações medicamentosas. Às vezes a gente pode usar e pode desfavorecer ou pode potencializar algum tipo de fármaco, ou a gente pode diminuir a absorção, diminuir a potência do outro fármaco, né? Então isso é muito importante também saber, né? Então, sempre ajustar a dose, né? Lembrar que as doses da mirtazapina, elas são diferentes, tanto para cães quanto para gatos. E a gente precisa entrar com dosagens baixas para a gente diminuir efeitos colaterais. Esses efeitos colaterais diminuindo, automaticamente a gente vai fazendo ajustes de doses, tá? E cada um vai ter a sua indicação, vai ter o seu ajuste, né? Então você vai num psiquiatra, por exemplo, que é muito comum isso, né? Por exemplo, sei lá, um amigo seu vai no psiquiatra e fala assim: olha, eu tô com ansiedade, o psiquiatra me deu esse remédio. Aí você vai lá e dá um pouquinho lá pro seu amigo. A dose é diferente sua, a indicação é diferente, o organismo ele vai reagir diferente também. Então, nem sempre o melhor remédio é para todo mundo, é a questão individual, tá? E outra, é importantíssimo aqui, falando em transtornos comportamentais, é importantíssimo a gente entender a causa daquela, por exemplo, ansiedade, né? Então, não é assim, a mirtazapina ela não vai tratar a ansiedade, ela vai controlar, ela vai ajudar, como todo psicofármaco, como toda terapia integrativa. O que a gente precisa trabalhar é a base da ansiedade. Por que aquele animal está ansioso? Por que o animal é ansioso? A gente precisa trabalhar o todo, né? E que muitas vezes a ansiedade ela pode ser desenvolvida por uma falha de necessidades básicas atendidas daquele animal. Às vezes é por um medo excessivo. Enfim, são várias coisas que a gente precisa trabalhar e aí ter a indicação do psicofármaco aliado à terapia comportamental, aliado a manejo, tá? Então, quem me segue aqui há muito tempo sabe que é importante, e eu falo isso muito, assim, o tempo inteiro, que é muito importante a gente trabalhar a parte comportamental aliada ao tratamento psiquiátrico, tá? Aliada à terapia medicamentosa. Medicamento somente não vai funcionar e não vai trabalhar esse animal, tá? Então é muito importante isso também. Então aqui, ajustar a dose para cada paciente, né? Levando em consideração o seu peso e condição de saúde. Efeitos colaterais, vamos lá. Como todo medicamento, a mirtazapina pode ter efeitos adversos. Os mais comuns incluem sedação excessiva e principalmente, gente, quando a gente entra já numa dose alta,
Então a gente precisa tomar muito cuidado, tá? Boca seca, em alguns casos, hipertensão, né? Por isso o monitoramento é fundamental, e especialmente em pacientes que estão usando outros medicamentos, tá? Então, o que eu gosto de fazer? Pegar algum tipo de... eu gosto de usar, por exemplo, o VetSmart, alguma coisa assim, e eu coloco a interação medicamentosa de alguns medicamentos que o meu paciente está tomando. E precisa ver se o medicamento que eu quero entrar, ele vai ter algum conflito com algum outro medicamento que ele está tomando, tá? Então é super importante a gente fazer isso. Ela pode também, gente, ser associada com outros psicofármacos também, tá? Então a gente precisa entender também o que é o grande ponto. Por exemplo, a mirtazapina, quando a gente entra, por exemplo, ela é já usada também, por exemplo, na medicina veterinária comportamental, quando a gente não tem o apetite daquele animal, tá? Por exemplo, num caso de ansiedade por separação. Ansiedade por separação, eu falo que é um caso que a gente precisa, pra gente ter uma melhora no tratamento, a gente precisa, aquele animal precisa ter o apetite. Se ele não tem apetite, a gente não consegue fazer toda a questão do manejo ambiental daquele animal, tá? E a gente precisa de manejo ambiental, a gente precisa trabalhar aquele animal com sensibilização e contracondicionamento. A partir do momento que a gente entra com um psicofármaco, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Não existe somente a fluoxetina, tá? Mas, por exemplo, a fluoxetina. Um dos efeitos colaterais da fluoxetina é a falta de apetite. E se a gente está trabalhando aquele animal com ansiedade por separação e ele perde o apetite, a gente não vai conseguir dar continuidade do tratamento. Uma coisa que eu sempre pergunto pro tutor: qual que é o apetite desse cachorro? Né? No caso aqui do cão. Ele é mega guloso. Cara, tudo bem, dá pra entrar com a fluoxetina? Dá. Não vai, eu acho que, assim, dependendo daquele animal, daquele cachorro, não vai nem fazer cosquinha. O cachorro vai ter o apetite do mesmo jeito e a gente vai conseguir trabalhar. Agora, se o apetite diminuir, a gente precisa dar uma coisa para ele aumentar o apetite. Então, a gente pode trabalhar com a mirtazapina junto com a fluoxetina. Porém, a mirtazapina e a fluoxetina, o produto final é a serotonina. E quando a gente tem duas medicações com um produto final sendo o mesmo, a gente pode ter um problema aí de síndrome serotoninérgica, tá? Então é muito importante falar isso para vocês também. E que a gente precisa, dá para trabalhar com segurança? Com segurança, tá? E aí então é monitorar muito aquele paciente para a gente não estimular uma síndrome serotoninérgica e a gente ter o melhor da fluoxetina junto com o melhor da mirtazapina, que é o alívio da ansiedade junto com um estímulo do apetite, tá? Então, por exemplo, eu entraria com doses baixas das duas e ia monitorando aquele animal e aí ajustar a dose conforme a necessidade, tá? Então, a mirtazapina, ela pode ser associada com algumas medicações, alguns psicofármacos para um tratamento de transtornos comportamentais também, tá bom? Então, tem que tomar muito cuidado aí com relação aos efeitos colaterais, ajustes de doses e interações medicamentosas da mirtazapina, como qualquer outro tipo de psicofármaco, tá, gente? Não somente ela. Aí, eu vou passar aqui dois casos, dois artigos bem legais aqui, falando sobre a mirtazapina em transtornos comportamentais, tá? Então, o primeiro aqui é não, peraí. De quando que ele é? De 2022. Deixa eu só lembrar aqui. Gente, esqueci, não sei onde tá. Vou ficar devendo pra vocês. Eu acho que é de 2023, tá? Mas eu não vou lembrar.
Não vou saber de cor, não. Então, fala sobre o uso da mirtazapina no tratamento de problemas de comportamento canino, uma revisão de 32 casos. O que eles pegaram aqui? A mirtazapina, ela demonstrou eficácia no tratamento de depressão grave em humanos. Ela também tem ação mais rápida nas primeiras semanas de tratamento do que os antidepressivos comprovados, como a fluoxetina e a venlafaxina. Olha que legal, né? Além do seu uso principal em psiquiatria como antidepressivo, ela também tem sido usada em vários problemas psiquiátricos baseados em ansiedade, como fobia social, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno obsessivo compulsivo e transtorno de pânico. Em termos de segurança e toxicidade, a mirtazapina também supera outros medicamentos, como os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, pois tem muito menos efeitos colaterais relacionados a distúrbios de sono, distúrbios gastrointestinais e disfunção sexual. O único efeito colateral notável é o aumento do apetite. Então a gente precisa tomar, assim, todo efeito colateral, gente, tem o seu lado bom e o seu lado ruim, tá? Então, se a gente pega um cachorro que tem um problema aí com relação ao apetite, que ótimo, a gente entra com a mirtazapina. Mas também, se enfiar a mirtazapina num gato obeso, um cachorro obeso, e estimular mais o apetite dele, a gente vai piorar a condição da obesidade dele, tá? Então, a gente precisa sempre avaliar cada caso. O único efeito colateral notável é o aumento do apetite, que pode levar ao ganho de peso, né? Mas na maioria dos casos não representa um problema de longo prazo. Na medicina veterinária comportamental, os casos que tratamos geralmente envolvem medo e ansiedade severas. Esses estados emocionais podem gerar sinais de déficit, né? De inibição, inatividade e redução da motivação, ou sinais produtivos, como excitação, agitação e hipervigilância. A maioria é tratada com psicofármacos como, por exemplo, a clomipramina ou a fluoxetina, pois esses medicamentos têm maior respaldo científico. No entanto, quando os tratamentos de primeira linha falham, né, que eles falam da clomipramina e da fluoxetina, eu gosto muito da clomipramina, gente. Ou seu perfil de efeitos adversos inclui efeitos adversos comuns, que podem apresentar problemas para um paciente em particular, a gente deve procurar alternativas eficazes. E isso pode incluir a substituição ou aumento de medicamentos. Então, ou a gente pode aumentar a dose, ou a gente substitui aquele medicamento. Idealmente, queremos que nosso medicamento selecionado não tenha efeitos deletérios na motivação, na memória e no aprendizado do apetite, porque esses podem afetar a resposta à terapia comportamental. Foi que nem eu tinha dito lá, né? Então, se a gente tem um problema de motivação, problema de memória, aprendizado e apetite, a gente vai ter problema na questão aí de sensibilização contra o condicionamento, enriquecimento ambiental, memória, cognição, tudo isso envolvido, tá? Infelizmente, muitas opções de primeira linha geralmente falham em pelo menos uma dessas áreas. E os efeitos adversos comuns associados incluem sedação, hiporexia, inquietação, náuseas e sinais anticolinérgicos. O mesmo é verdadeiro com os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, embora em menor extensão. No entanto, a maioria dos inibidores de recaptação de serotonina causam hiporexia, né? Como eu tinha dito aqui, a fluoxetina, por exemplo, e anorexia. Essa redução no apetite e no interesse pela comida pode interferir em programas de modificação de comportamento, né? Que eu tinha dito realmente, que são baseados em reforço positivo usando alimentos, enriquecimento ambiental aqui, né? Os ansiolíticos, como os benzodiazepínicos, como eu tinha dito aqui, induzem a um grau de amnésia e, portanto, prejudicam ou retardam os efeitos dos programas de modificação de comportamento. Em vista dessas desvantagens, encontrar uma alternativa que possa reduzir o medo e a ansiedade sem qualquer impacto na memória ou no apetite
pode ser de grande ajuda para melhorar os programas de tratamento em medicina veterinária comportamental. E de acordo com a literatura anterior, em humanos e outras espécies experimentais, a mirtazapina oferece essa possibilidade. Então, a mirtazapina, ela é uma alternativa em tratamento aí, que você precisa ter o apetite e a memória dos animais, tá? Em casos de fobia, pode ser usados em casos de ansiedade por separação, né? E ansiedade generalizada. Ela tem sido usada como estimulante de apetite em pacientes veterinários, como por exemplo para tratar hiporexia e insuficiência renal crônica. Peraí só um pouquinho, gente. O Caju tá aqui. Uma formulação veterinária licenciada para gatos tornou-se recentemente disponível para essa indicação, né? Na medicina veterinária comportamental, esse efeito positivo no apetite pode ajudar a aumentar a motivação alimentar e facilitar programas de modificação ambiental. Também pode ser útil para melhorar a motivação em programa de ambiental baseados em alimentos que são usados para pacientes com problemas relacionados à ansiedade por separação, né? No entanto, apesar de suas vantagens aparentes, a mirtazapina só recentemente recebeu atenção como um ansiolítico na medicina veterinária. Tá traduzido, tá? Na medicina veterinária comportamental. Então, aí eles falam, né, uma série de casos retrospectivos avaliando a tolerabilidade e a eficácia da mirtazapina no tratamento de problemas comportamentais em cães aqui, né? Nossas descobertas sugerem possíveis indicações e apresentamos informações sobre efeitos adversos observados. Então, o texto, assim, o artigo está muito grande, então eu vou pegar aqui, eles pegam 32 casos, né, de cães com vários problemas comportamentais, e eu vou passar aqui a conclusão que eles tiveram, tá? Diante desses resultados de acompanhamento dos casos tratados com mirtazapina, a gente pode concluir que o uso dela como monoterapia parece ser seguro em cães. Monoterapia é somente ela, né? Os resultados finais obtidos são satisfatórios, podendo ser considerado um fármaco útil no tratamento de problemas comportamentais em cães. No entanto, estudos comparativos com outros tratamentos, seguindo uma abordagem sistemática semelhante e com um número maior de casos, são necessários para confirmar esses resultados. Como é um tratamento aí, um estudo recente, gente, claro que existe as coisas pioneiras, mas é interessante a gente sempre vasculhar aí, né, quais são realmente as indicações da mirtazapina. Mas, pelo que a gente vê, ela é útil também na medicina veterinária comportamental. Aí tem um outro aqui sobre a farmacocinética da mirtazapina e seus principais metabólitos em cães Beagle, um estudo piloto. Deixa eu ver aonde eu tinha passado. Aqui, ó, na medicina veterinária, a mirtazapina pode ser útil não apenas para o tratamento da anorexia, mas também em uma ampla gama de condições relacionadas à ansiedade, como a ansiedade de separação, né, canina, que eles falam. É provável que tenha mais aplicações do que outros medicamentos atualmente disponíveis para o uso veterinário. Peraí. Da onde? Peraí, deixa eu ver só de que ano que é. De 2012 esse aqui, tá, gente? É provável que tenha mais aplicações do que outros medicamentos atualmente disponíveis para uso veterinário, muitos dos quais são utilizados apenas para transtorno de ansiedade de separação, como a clomipramina, a fluoxetina e a trazodona. Ele compara aqui com essas 3 medicações, né? Comparado com os perfis farmacocinéticos desses medicamentos, a mirtazapina mostra um tempo médio de resistência mais longo e um T mais curto. Enfim, eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? Essas propriedades, elas podem ser benéficas em caso de overdose acidental e onde os efeitos colaterais cardiotóxicos esperados
e a síndrome serotoninérgica pode ser atenuada, tá? O antagonismo do receptor 5-HT3 pela mirtazapina também pode resultar em um efeito terapêutico antiemético, né? E o seu uso como agente analgésico devido aos seus efeitos no sistema noradrenérgico e serotoninérgico também foi especulado. Nossos dados preliminares podem ser úteis no desenho de estudos prospectivos adicionais envolvendo a mirtazapina em cães, tá, gente? Então, a mirtazapina ela é usada também para cães, certo? A gente pode usar também para cães. Eu sei que muita gente usa aqui bastante para gatos, mas para cães também ela é bem usada. Na medicina veterinária comportamental, a gente pode, então, resumindo aqui um pouquinho, né? A gente pode entrar em casos de ansiedade por separação, onde a gente precisa ter a parte da cognição, da memória e também na questão do apetite do cão, né? Eu respondi sua dúvida, Pauliclei? Eu imagino que sim, né? Então, se vocês tiverem mais dúvida, eu estou à disposição aqui. A indicação para caninos de mirtazapina, exato. Para o diazepam, beleza. É isso aí. Ótimo, perfeito, então. Gente, era isso que eu precisava falar para vocês. Conclusão, a mirtazapina é uma ferramenta poderosa quando a gente usa corretamente, e entender as suas indicações e limitações é fundamental para a gente oferecer um tratamento de qualidade dos nossos pacientes, né? Então, se você gostou dessa live, gostou desse conteúdo, não esqueça de seguir minha página, seguir a página do YouTube também e compartilhar essa live. Salva também, porque eu acho que a indicação é super bem-vinda quando a gente tem alguma dúvida, né? A gente sabe onde vai encontrar. Tá bom, gente? Era isso que eu precisava passar para vocês. Uma boa noite. A gente se encontra quarta-feira que vem. Então, veterinários, entrem para a próxima turma da Semana Vet, né? Que é o evento online 100% gratuito. O link tá lá na bio. Se inscreve, entra pro WhatsApp, que eu garanto que vocês não vão se arrepender. Tá bom, gente? Uma boa noite para todos vocês e até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau.